Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né? Na nossa leitura, mais um dia do nosso devocional. Acredito que você esteja aí iniciando uma semana cheia, né? Já da presença do Senhor. Deus já tem se feito presente mais um dia na nossa vida e isso é sempre muito bom, né? Ter essa convicção da presença de Deus diariamente, nos acordando, nos colocando de pé, nos dando saúde, né? Paz, alegria, tudo que vem nesse pacote maravilhoso que é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, eu quero te agradecer por mais essa semana que o Senhor está nos dando, a vitória de estarmos até aqui juntos, Pai, nessa jornada, nesse caminhar junto com o Senhor e com a palavra. E eu quero te agradecer, Jesus, porque nós já estamos entrando na semana 38 e como é bom, Senhor, quando nós sabemos que o Senhor tem estado conosco todo o tempo. Como é bom quando vemos o Teu Espírito Santo nos ensinando um pouco mais, nos confrontando um pouco mais, nos direcionando, nos dizendo como nós estamos errados em algumas áreas. E assim nós vamos sendo transformados, Senhor, nós vamos sendo renovados, nós vamos sendo, Senhor, ensinados a caminhar segundo o padrão da Tua palavra. Obrigada, Jesus, por mais um dia, pelos meus irmãos que estão aqui comigo nessa jornada. Eu te louvo, Senhor, e te peço, guarda a nossa vida mais uma semana, Senhor, na Tua presença. Nós queremos chegar até o final desse ano, Senhor, glorificando ao Senhor, porque é o Senhor quem nos fortalece todos os dias. Nós não queremos esquecer um só dia de todos os benefícios que o Senhor tem dado a nós. Obrigada, Espírito Santo. Fica conosco nesse dia, ministra a nossa vida através dessa palavra e que nós sejamos então cada dia mais, Senhor, cheios, transbordantes da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Semana 38 iniciando, o dia 1º, né, dessa semana. Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro. E nós vamos então começar com o finalzinho, né, do livro de Ezequiel. Nós estamos já nos últimos capítulos do livro de Ezequiel, que a gente tem feito já 2 semanas, né? Tem 2 semanas que a gente está dentro do livro de Ezequiel, um dos profetas maiores aqui do Velho Testamento, e a gente vai agora caminhar para esse finalzinho do livro dele, e na quinta-feira a gente já entra em outro profeta, que é o profeta Joel. Depois, na sexta-feira, a gente já está entrando dentro do profeta Daniel. Então, essa semana a gente está aí finalizando com Ezequiel, lendo o profeta Joel e iniciando o livro de Daniel. Qual é esse enredo que a gente vai ver essa semana? A gente vai ver essa semana esses profetas já caminhando para o final do exílio, para o final dos 70 anos de exílio na Babilônia. Então a gente vai começar a ver muitas palavras direcionando esse povo para essa saída, para o final desse tempo, né, de exílio. Então muitas palavras vão começar a vir através dos profetas, através da palavra do Senhor, dizendo que o tempo está chegando ao fim. Há um tempo determinado pelo Senhor para todas as coisas. E aqui, nesse caso, nesse contexto, nós estamos falando desse exílio na Babilônia, em que o Senhor agora vai começar a dar palavras de libertação para esse povo, de retorno, né, para a sua terra e para aquilo que Deus tem para a vida deles. Então vamos lá, Ezequiel 42 e 43 é o que a gente vai ler hoje. Então 42, versículo 1 diz assim: Então Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e os líderes dos soldados judeus, junto com todo o povo, adultos e crianças, procuraram Jeremias e disseram: Por favor, ouça o nosso pedido e ore ao Senhor, o seu Deus, em favor de todo esse remanescente. Como você... Perdão, gente. Eu abri Jeremias. Eu li aqui, eu falei, nossa, será que Jeremias está nessa história aqui? Vocês me perdoem. Os óculos aqui me enganaram. Ezequiel 42. Eu comecei falando em Jeremias. Vocês perdoam aí, gente? Vai lá comigo. Tem gente que já estava procurando, pensando que estava no livro errado, né? Eu que estava no livro errado. Ezequiel 42, versículo 1 diz assim: Depois de tudo isso, o homem me levou para o pátio externo, em direção ao norte, e fomos às salas que ficavam no lado norte do pátio, de frente para o edifício separado. Ao todo, aquela fileira de salas media 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. As fileiras de salas ficavam lado a lado com paredes do pátio interno. Havia 3 andares.
dando as salas para o pátio externo de um lado e deixando um espaço livre de 10 metros até o pátio interno. Em frente às salas havia uma calçada de 5 metros de largura, ao longo de toda a extensão das salas, 50 metros. As entradas das salas ficavam voltadas para o norte. As salas dos andares superiores eram mais estreitas que as salas do andar térreo, porque os corredores eram mais largos. Assim, as salas do segundo andar eram mais estreitas que as do primeiro andar, e estas mais estreitas que as do térreo. Ao contrário das salas que ficavam junto ao templo, estas não eram sustentadas com traves e vigas. Por isso, os andares superiores eram mais estreitos que o térreo. No lado norte, junto ao pátio externo, havia um muro de 25 metros de comprimento, que tapava o primeiro andar das salas. Ali, em lugar de terem 50 metros de extensão, como nos outros lados, elas tinham apenas metade, ou seja, 25 metros. E havia uma entrada para as salas do primeiro andar, no lado leste, para quem vinha do pátio externo. Do outro lado do templo, no lado sul do pátio interno, havia um edifício igual, com 2 andares, situado entre os santuários externos e o pátio externo. Havia uma calçada entre as duas partes do edifício, exatamente como o edifício oposto, com as mesmas medidas, com saídas e portas iguais. Nesse edifício havia uma porta para o pátio externo, voltada para o lado leste. Então o homem me disse: essas salas ao norte e ao sul do templo, que dão para o pátio interno e ficam ao lado do edifício separado, são santas. Nelas, os sacerdotes que servem na presença do Senhor comerão suas refeições e guardarão as coisas mais santas, isso é, as ofertas de cereais, os sacrifícios pelo pecado e pela culpa. Este local é santo. Quando os sacerdotes saírem do lugar santo, não poderão ir diretamente para o pátio externo. Nessas salas, eles trocarão suas roupas santas, as roupas usadas para oferecer os sacrifícios. Só depois de trocar de roupa, eles poderão vir para o lado destinado ao povo. Quando ele terminou de medir o templo e suas dependências, levou-me para fora, pela porta leste, e mediu toda a área ao redor do templo. Usando a régua, mediu o lado leste, encontrando 250 metros. Achou a mesma medida no lado norte, ou seja, 250 metros, segundo a régua de medir. Mediu o lado sul, tinha 250 metros, segundo a régua de medir. Depois ele mediu o lado oeste, também 250 metros, segundo a régua de medir. Em torno do templo havia um muro quadrado de 267 metros. Esse muro separava as coisas santas das coisas comuns. Então, o capítulo 42 continua, dando para nós essa visão de Ezequiel junto a um homem que está com essa régua de medir e que está mostrando para ele o templo através de uma visão. Levou Ezequiel até esse templo e mostra para ele todas as dependências, todos os lugares, as medidas do templo que está lá em Jerusalém. Esse é o templo que Salomão construiu. Provavelmente é o templo de Salomão que está sendo aqui medido, pelo próprio Deus, pelo próprio anjo do Senhor ou pelo próprio Jesus através dessa visão para Ezequiel. Só que o templo foi destruído, gente, O templo foi destruído lá com a entrada de Nabucodonosor. Então, esse templo que Ezequiel está vendo é a construção antes da sua destruição, ou melhor ainda, talvez seja justamente o templo original que está na Nova Jerusalém, que está junto com o Senhor e que foi a planta dada para Moisés e para depois Davi, Então a gente tem aqui toda uma questão mística mesmo, da presença do Senhor, mostrando para Ezequiel esse templo maravilhoso com todas as suas medidas e com tudo que Deus tem de tão poderoso e maravilhoso. Eu acredito que seja isso, de forma muito profética mesmo, que o Senhor está mostrando a Nova Jerusalém, o templo que está no meio da Nova Jerusalém para Ezequiel, e que é esse templo que nós vamos ter dentro do reinado de Jesus, no milênio, quando Jesus voltar. 43, gente, pode ser também outras coisas, tá? Eu falo para vocês porque um estudo mais minucioso pode nos mostrar tantas coisas dentro de um texto, tá? E como eu nunca me aprofundei nesses textos, então eu não gosto de também bater o martelo e dizer que é isso, porque a gente tem muitas coisas aqui dentro desse contexto. 43, Ezequiel 43.
Depois de tudo isso, o homem me levou de volta ao muro externo, à porta que dava para o leste, e de repente, lá estava ela. Vindo do oriente, a glória do Deus de Israel se aproximava. O som de sua voz parecia o barulho de uma grande queda d'água. Toda a paisagem se iluminou com a glória divina. A visão era igual às duas outras que eu tivera, a primeira junto ao canal de Quebar, quando ele veio destruir a cidade, a segunda, quando o Espírito me levou a Jerusalém para profetizar sua destruição. Ao ver a maravilhosa glória do Senhor, eu me ajoelhei, colocando o meu rosto junto ao chão. A glória do Senhor entrou no templo pela porta leste do muro externo. No mesmo instante, o Espírito me suspendeu no ar e me levou até o pátio interno do templo. Lá eu vi que a glória do Senhor enchia completamente o templo. E do interior do templo, o Senhor me chamou. O homem que tomara as medidas continuava ao meu lado, enquanto o Senhor falava comigo. Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar onde descanso os meus pés. Neste lugar eu viverei para sempre entre o meu povo. Nunca mais o povo e os reis de Israel mancharão meu nome santo, misturando minha adoração com o culto de imagens. Nunca mais farão colunas para os seus reis, nem enterrarão os reis mortos em seus santuários nos montes. Nunca mais construirão templos a seus ídolos bem ao lado da minha casa, como fizeram no passado. Eles mancharam a pureza do meu nome com a sua horrível adoração de imagens. Foi por isso que eu castiguei o meu povo com toda a minha ira. Por isso, a partir de agora, eles devem acabar com a adoração de ídolos. Devem jogar fora do meu monte os ídolos e postes ídolos levantados pelos antigos reis de Israel. Assim eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, você deve contar ao meu povo todos os detalhes da construção deste templo. Mostre-lhes a perfeição que existe em cada parte, para que o meu povo se envergonhe dos pecados cometidos no passado. Se eles ficarem realmente envergonhados de seus pecados, você deve explicar-lhes a planta do templo, a colocação dos edifícios, as suas saídas e entradas, com todos os detalhes. Também deve escrever todas essas instruções diante do povo, para serem obedecidas fielmente no futuro. E a lei mais importante do templo é esta: santidade absoluta. Toda a área ao redor, no alto do monte onde fica o templo, será santa. Esta é a lei do templo. Estas são as medidas do altar que fica no pátio interno. A base tem 0,5 metro de altura, com uma borda de 0,5 metro em toda a sua volta. Essa borda é mais larga que a base do altar, com 1 palmo em torno da beirada. A primeira parte do altar é um bloco de pedra de 1 metro de altura e 1 metro de largura. Acima deste bloco há outro, desde a saliência menor até a saliência maior. Esse segundo bloco tem 2,5 metros de altura. Acima dele há outro bloco mais estreito, com 2 metros de altura. Este bloco é a parte mais alta do altar. É um fogareiro de pedra com 4 pontas, salientes e viradas para cima, uma em cada canto do bloco. Esse último bloco, o fogareiro onde as ofertas serão queimadas, é um quadrado medindo 6 metros de cada lado. A parte de cima do altar era quadrada, medindo 7 metros de cada lado, e havia uma beirada de 25 centímetros e uma calha de 0,5 metro em toda a sua extensão ao redor. No lado oeste, há degraus para o sacerdote subir para o altar. E este continuou falando comigo: Filho do homem, assim diz o soberano Senhor: estas medidas que eu lhe dei devem ser obedecidas quando o altar for construído para queimar os sacrifícios e derramar o sangue em favor do povo. Antes de o altar começar a ser usado, a família de Zadok, da tribo de Levi, a família dos sacerdotes que servem no meu altar, deverá receber um touro jovem para servir como sacrifício pelo pecado. Palavra do soberano Senhor. Quando o animal for morto, você pegará um pouco de sangue, esfregará esse sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência e ao redor de toda a beirada dele. Isso purificará o altar e cobrirá a sua impureza. Depois disso, o touro do sacrifício pelos pecados deve ser queimado fora do templo, no lugar apropriado. No segundo dia, a oferta deverá ser de um bode. Você oferecerá um bode sem defeito, como sacrifício pelo pecado, para purificar o altar, como aconteceu com o touro. Quando terminar a purificação do altar, você deve oferecer um touro jovem e um carneiro, tirado dos rebanhos, ambos sem defeito. Você deve apresentar os animais perante o Senhor,
Os sacerdotes colocarão sal sobre a carne e queimarão os 2 animais. Serão um sacrifício queimado para dedicação do altar ao Senhor. Durante uma semana, diariamente, você preparará um bode para o sacrifício pelo pecado. Além disso, os sacerdotes prepararão um touro jovem e um carneiro sem defeito. Assim, durante 7 dias, os sacrifícios pelo pecado cobrirão dos meus olhos as impurezas. Assim, o altar será dedicado ao Senhor. No 8º dia em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os sacrifícios queimados e as ofertas de gratidão trazidas pelo povo. Assim, eu aceitarei o louvor do povo e darei aos israelitas a minha bênção, palavra do soberano, o Senhor. Então, capítulo 43 prova isso pra gente, né? De que o Senhor está falando sobre o templo, que era o templo que foi destruído por Nabucodonosor e que deveria ser reconstruído novamente, que a gente vai ver lá por Neemias, por Esdras, né? Porque eles vão reconstruir, Deus vai dar essa ordem para a reconstrução, e aqui estão todas as medidas, aqui estão todos os detalhes, tudo que precisaria ser feito na reconstrução desse templo, e o quanto isso é santo, o quanto isso deveria ser separado, o quanto isso deveria ser obedecido em todos os seus detalhes. E ele então confirma quem seriam esses sacerdotes que vão estar à frente de todo esse trabalho, que é a família de Zadok. A família de Zadok, ela se torna essa família sacerdotal que honra o Senhor desde o princípio. E então o Senhor os coloca como esses principais nesse momento da reconstrução, e depois eles se tornam esses sacerdotes que vão dar continuidade enquanto eles viverem, né? Enquanto essa família estiver aí no comando. Amém, queridos? Então que vocês possam aí meditar início da semana, segunda-feira abençoada, né? Podem meditar nesses textos, como eu disse antes, não pulem, né? São medidas, são repetitivos, né? Esses textos, mas que você possa se aproveitar disso e dizer: Senhor, continua me fazendo perseverar em todos os detalhes, em tudo que o Senhor tem falado na palavra, que eu também seja obediente, perseverante, e assim cada detalhe vai fazer sentido na minha vida e na tua vida quando o Senhor falar conosco. Amém? Deus abençoe, ótimo início de semana para nós. E se Deus quiser, amanhã, terça-feira, a gente vai estar continuando aí no livro de Ezequiel, e na quarta a gente já finaliza esse livro maravilhoso de Ezequiel. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.